Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 6. Segunda carta de Reis, no capítulo 6. No versículo 8, ao versículo 12. Quero te falar uma coisa, e eu não vou durar muito tempo pregando, porque eu acho que o Senhor já falou muitas coisas no nosso coração essa noite. Mas nós precisamos só ouvir uma palavra. E te garanto que ainda o culto não vai acabar no final da minha palavra. Ainda teremos mais algumas manifestações do Espírito Santo. E isso é culto, isso é adoração ao Rei. Diz a palavra do Senhor. E o rei da Assíria fazia guerra a Israel. E consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas um homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e o que tinha avisado, e se guardou ali. Não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir, ou em seus aposentos. Diz na versão que está no telão: ó meu senhor, o rei, não somos nós, respondeu um dos oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz em seus aposentos. Bem, essa é uma história muito conhecida de muitos. Mas uma das coisas que me chama mais atenção nessa história é o quanto Deus pode revelar aos seus aquilo que alguém pretende fazer contra ele. Esse mês a nossa igreja é o mês da santificação. E santificação nada mais, nada menos do que se consagrar e apresentar-se a Deus. Quando nós nos consagramos, Deus fala conosco. Deus revela aquilo que Ele precisa a nós. E eu quero te dizer essa noite que, nesse tempo em que vivemos, que nos consagramos, Deus nos trará as respostas que precisamos para avançar. Não ouvi um amém? Nós precisamos de respostas para avançar. Muitos de nós ainda estamos como perdidos, como não sabendo para onde ir e o que fazer. Mas aonde há uma mulher, um homem de Deus, Deus se revela a ele. Nesse texto nós lemos que o rei da Síria estava desesperado, porque o que ele falava nas suas câmaras ou nos seus aposentos, parecia que o rei de Israel sabia todas as coisas que ele falava, e aí ele disse que havia um traidor entre eles. Não havia traidor. O que havia era um homem de Deus chamado Eliseu, que tinha um relacionamento com Deus. Quem tem relacionamento com Deus, ouve o que Deus tem a dizer. Quem tem um relacionamento com Deus, não fica à mercê dos inimigos. Quem tem um relacionamento com Deus, Deus abre a porta da vitória.
Deus abre a porta do milagre. Deus abre a porta das manifestações sobrenaturais. Eu quero dizer a você que há um ambiente espiritual essa noite nessa casa, que Deus vai usar para falar comigo, para falar com você, para que possamos fazer aquilo que Ele deseja, porque Deus não nos quer à mercê de nossos inimigos. Eu digo a você essa noite que Deus não quer você à mercê dos inimigos. Deus quer te livrar da mão de todo aquele que te persegue. Deus quer te livrar da mão de todo aquele que intenta o mal contra ti. Não importa se está na família, se está na vizinhança, se está no trabalho, se está em qualquer lugar. Deus não quer você na mão do inimigo e manda dizer a você: eu cuido de você, eu trabalho em seu favor. Porque uma coisa que me chama a atenção nesse texto, que o rei da Síria ficou tão baratinado com o que estava acontecendo, que ele não sabia exatamente o que estava acontecendo. Mas nós hoje sabemos, porque o Espírito de Deus está sobre nós. O Espírito de Deus estava sobre aquele homem chamado Eliseu, que pediu de Deus uma unção dobrada, que pediu de Deus uma unção dobrada, a presença do Espírito Santo, que o levou não apenas a fazer milagres sobrenaturais, mas que o levou a ter um relacionamento com Deus. Quem tem relacionamento com Deus não fica na mão de ninguém. Não ouvi um amém? Não ouvi o amém? Quem tem o Senhor como seu condutor de relacionamento, o inimigo não se levanta. Mas se levantar, o Senhor te revelará. Porque o Senhor revela aos seus aquilo que deseja. O Senhor revela aos seus aquilo que os inimigos estão tentando fazer contra nós. Aqui não é o inimigo espiritual somente. Aqui é o inimigo físico. A Síria queria destruir Israel. Quantas pessoas não querem destruir seu casamento? Quantas pessoas não querem destruir a sua família? Quantas pessoas não querem destruir o seu empreendimento? Quantas pessoas não querem destruir as coisas que você tem pelo simples fato de ter inveja? Pelo simples fato de não querer ver você melhor do que elas. Sabe, uma das coisas mais interessantes é que o Senhor diz a Eliseu, o homem que estava junto com o rei diz: Senhor, não há traidor entre nós. Por que não há um traidor? Porque em Israel há um homem de Deus. Na sua casa há mulheres e homens de Deus. Na sua descendência há mulheres e homens de Deus. Quando o mal se levantar, o mal se levantar, porque aqui ninguém está isento da maldade humana. Ninguém aqui é santo o bastante, servo de Deus o bastante, que não irrite as pessoas. Porque tem pessoas que não gostam de você de graça. Tem pessoas que querem destruir você de graça. Tem pessoas que querem destruir as tuas coisas de graça. Simplesmente nasce uma antipatia por você. E às vezes nessa antipatia que nasce, as pessoas querem destruir você. Às vezes fazem trabalho de feitiçaria, de macumba. Às vezes lançam maldição e assim por diante. Mas eu quero dizer para você que aquilo que os inimigos gerarem, até dentro de 4 paredes como os seus quartos, o Senhor te revelará. O Senhor te revelará, porque há um Deus na tua vida, há um Espírito Santo na tua vida, e esse Espírito Santo faz que as coisas sejam favoráveis a você. Há um tempo de guerra, e guerra se trava guerreando.
há um tempo de luta que se trava lutando, não cruzando os braços, não sentando, não deitando, mas levantando as mãos para lutar em nome do Senhor. Quando Davi viu o gigante Golias, ele não se amedrontou, ele disse: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Uma igreja voltada, santificada, não luta com as suas mãos, mas luta com o poder do Senhor na sua vida. Mas isso não te isenta de lutar, porque o que você tem que fazer, o Senhor não fará. O que você tem que profetizar, o Senhor não profetizará. Mas deixa eu te falar uma outra coisa. Nesse tempo onde você vai buscar a Deus, Deus vai te livrar das mãos dos inimigos, e assim Deus mudará as estações da sua vida, Deus mudará os tempos da sua vida, Deus removerá os reis, o Senhor vai fazer coisas sobrenaturais. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 2, versículo 21 e 22. Daniel, a exemplo de Eliseu, eles estavam vivendo contextos de guerras. E o Senhor, não é Samuel, é Daniel. Daniel capítulo 2, de 21 a 22. Diz assim: receba isso no teu espírito. Ele com letra maiúscula. Quem é esse ele? Quem é esse ele? Diga mais forte. Diga Deus. Diga Deus. Ele muda o curso dos acontecimentos. Você está entendendo o que ele está te falando? O que poderia acontecer para te destruir, Ele vai mudar esse curso de destruição. Aquilo que se levantou para te amordaçar, Deus vai mudar o curso desse projeto. Aquilo que se levantou para destruir a tua vida, Deus mudará o curso dessa situação, porque o acontecimento na sua vida não baseará em homens, mas baseará no poder do Senhor Todo-Poderoso. Ele muda os acontecimentos, remove os reis do seu trono. Aleluia. Tem muitos reis por aí. Tem até um rei chamado Momo que vai cair. Vocês não entenderam? Perderam a bênção. Todos os reis vão ser removidos. O rei da doença, o rei da pobreza, o rei da miséria, o rei do divórcio, o rei da contenda, o rei da guerra. Todos os reis vão cair, porque o nosso Deus é chamado de Rei dos Reis. Todos os reis mudarão o percurso. Se levantou contra você, nesse exato momento o Senhor está mudando a história. Nesse exato momento, aqueles que se levantaram para trazer sobre a tua casa qualquer tipo de situação vexatória, nesse exato momento o Senhor está removendo esses reis dos seus tronos, porque o Senhor os põe em outro lugar. Eu não sei se você compreende isso, mas o seu Deus é tão grande, mas é tão grandão, que nenhum rei dessa terra consegue diante dele ficar de pé. Nenhum decreto maldito consegue ficar de pé. Nenhuma arquitetura maldita consegue ficar de pé. Nenhum plano maldito consegue ficar de pé, se você faz parte do povo do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Diz o seguinte: dá sabedoria aos sábios. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabedoria é uma coisa que eu sinto que Deus está liberando essa noite nesta casa.
Você pode dizer, eu já sou sábio, então receba mais sabedoria essa noite. Receba mais sabedoria, porque os sábios sabem exatamente como, onde, de que maneira se comportar, de que maneira lutar. Os sábios não ficam parados no meio do caminho. Os sábios não serão derrotados de qualquer maneira. Os sábios alcançarão os resultados daquilo que Deus tem para as suas vidas. E Ele dá conhecimento aos eruditos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não estou diante de uma plateia qualquer essa noite. Eu estou diante de uma plateia que está sendo redirecionada pelo Espírito Santo, que está sendo recolocada pelo Espírito Santo, que está refazendo as coisas pelo Espírito Santo. Olha o versículo 22, por gentileza. Revela coisas profundas. Diga comigo, eu vou receber revelações profundas. Você entendeu isso? Eu não estou falando de qualquer coisa, eu estou falando de coisas profundas. Coisas que estão diante da presença de Deus, que serão ditas e trazidas a você. Há coisas que ainda não foram reveladas, mas estão prontas a serem reveladas a mim e a você. Porque Ele está dizendo isso, revela coisas profundas e misteriosas, e sabe o que está escondido nas trevas. Ele está dizendo que tem muitas coisas nas trevas. As trevas não deixam de ser trevas porque você se torna crente. Pelo contrário, quando você se torna crente, quando você está diante da presença de Deus, é aí que as trevas se levantam. Mas se levantarem, Deus vai te revelar as coisas que estão lá. Deus vai dizer a você as coisas que estão lá. Deus vai dizer a você, e recebe isso essa noite, porque tem muita gente que vai ser visitada por Deus em sonhos, em visões, em revelações. Tem muita gente que vai ouvir coisas que vai dizer, eu estou ficando doido. Não é doido, porque Deus fala com os seus. Tem gente que vai ouvir coisas que não está acostumada a ouvir, que é o Senhor dizendo, não vá por aqui, não faça isso, não faça aquilo outro, faça o que eu estou dizendo a você. Mas para isso vocês têm que estar preparados para ouvir. Tem muita gente dizendo que está ouvindo Deus, mas a sua vida está completamente cheia de coisas erradas, de derrotas, de destruição. Não anda para frente, só retrocede. Mas quando Deus quer, e eu profetizo isso na sua vida, porque Ele quer, Ele vai te revelar as coisas, porque Ele mora na luz. Você não está na escuridão. A escuridão pode ter se levantado, porque ela faz parte da nossa vida, a escuridão se levantar. Assim como faz parte da nossa vida lutarmos por coisas que aparentemente não estão favoráveis a nós. Mas tem coisas que você não precisa mais lutar. Não, pastor, não. Tem coisas que o Senhor já garantiu a vitória por você na cruz. O que você precisa é se posicionar. Se posicione diante da presença do Senhor. Porque você precisa acreditar nisso no nome de Jesus. Por favor, pule para o versículo 27, por gentileza. Do mesmo capítulo, por favor, versículo 27. Daniel respondeu, não existem sábios encantadores, magos nem adivinhadores capazes de Nós acreditamos que existe um princípio importante. Veja o versículo 28.
Mas há um Deus nos céus que revela seus segredos. Quem crê nisso? Diga, eu tenho um Deus. Mais forte. Que revela os seus segredos. Quem quer os segredos de Deus? Quem recebe os segredos de Deus? E ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer no futuro. Ei, vou te contar um segredo. O Senhor revela o futuro. O Senhor traz o futuro ao presente. Foi isso com José, foi isso com Daniel diante do Nabucodonosor. Tu tem um Deus tão poderoso que não importa quais sejam as estratégias do inimigo para destruí-lo ou para destruí-la, o Senhor tem um projeto na sua vida. O Senhor quer levá-los a um novo nível na sua vida. Por quê? Porque o Senhor é poderoso. Sabe, uma das coisas que eu oro essa noite é que você se torne alguém como Daniel, como Eliseu. Não na religiosidade, mas nas experiências. Porque Deus quer ter experiências com o seu povo. E o seu povo precisa voltar a ter experiências com o seu Deus. E essas experiências não podem ficar apenas em algo que eu vou chamar de natural. Nós precisamos de experiências sobrenaturais. Experiências essas que nos modificarão e nos moldarão a um novo tempo na nossa geração. Eu quero dizer mais uma vez a você. Você está no livro de Caçados por Satanás. Eu, pastor, sim. Porque se você soubesse quem você é na mão de Deus, saberia que o inferno tem medo de você. O inferno tem medo do seu posicionamento, o inferno tem medo da sua palavra, o inferno tem medo daquilo que você é, porque ele sabe que na hora que você se levantar e buscar a presença do Altíssimo, o Altíssimo se levantará e irá defender você diante de todas as situações da terra. O Altíssimo sabe quem é você. Ele não errou na sua escolha. Ele não errou chamando você. Não. Ele acertou chamando você. O que você precisa entender é entender a sua identidade nele. E a sua identidade nele é uma aproximação com a santificação, com a presença de Deus. E isso ativará você a um novo nível na sua vida. Eu quero dizer a você essa noite, o Senhor manda dizer a você essa noite, que os inimigos que se levantaram contra ti serão baratinados, porque o Senhor te dará as estratégias para que quando eles se levantarem, você saiba o que fazer. Eu profetizo isso na sua vida essa noite. Sabedoria para conduzir as decisões em seu favor. Sabedoria para ficar calado na hora de ficar calado. Sabedoria para cuidar das suas emoções. Que você tenha uma inteligência emocional diante de todas as caos, situações difíceis que se levantarão para destruir você. E o Senhor te dará muito livramento. Porque o Senhor é um Deus de livramento. Porque Deus revela a nós o que Ele deseja. E eu quero dizer essa noite a você que Deus revela o que você precisa para continuar na sua jornada. Oh, xarabaioso mamas. Tem muita gente
Tem muita gente hoje que o Senhor está trazendo um livramento sobre a casa, porque os inimigos se levantaram no oculto, confabularam contra você, fofocaram contra você, levantaram falsos testemunhos contra você, disseram inverdades em relação a você, fizeram tantas situações, e o Senhor manda dizer a você: eu estou desbaratando tudo isso, eu estou trazendo uma loucura no meio deste arraial, cegando os teus inimigos em relação a você, porque tem coisas que você não sabe, mas que arquitetaram contra ti. Mas eu, o Senhor teu Deus, estou trazendo livramento. Os invejosos não prosperarão. Os invejosos não prosperarão. O que arquiteta o mal não prosperará, porque existe homem e mulher de Deus na tua casa. Nos sonhos Deus te trará revelação. Ao levantar de madrugada Deus te trará revelação. No banho Deus te dará revelação, e que não será algo imaginário seu, não será algo que você imaginou, mas será a voz do Senhor na tua vida. Quem tem ouvidos, sejam abertos essa noite para ouvir a voz do Senhor. Para ouvir a voz do Senhor. Porque o Senhor é Deus, e um dos seus atributos é um Senhor onipotente, onisciente e onipresente. Você não sabe o que falam de você. Você não sabe o que as pessoas arquitetam contra você. Mas Ele sabe. Ele ouve muito mais do que você imagina. E o Espírito revelará a você. Fica de pé em nome de Jesus. Coloque suas mãos nos seus ouvidos, por favor. Roarama socondoroias. Senhor, que revela o mais profundo de todas as coisas. O Senhor que revela o profundo. O Senhor que revela aquilo que o homem arquiteta. O Senhor que revela as coisas que o próprio Deus diz na sua presença. E o Senhor é o Espírito Santo. O Senhor é o Espírito Santo, que a Bíblia diz que geme com gemidos inexprimíveis a nosso favor, mas que também diz que o Senhor revela as coisas profundas de Deus. Nesse exato momento, eu quero pedir ao Espírito Santo que o Senhor venha destapando todo o ouvido essa noite. Que o Senhor venha destampando todo o ouvido. Porque a Bíblia diz que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por isso essa noite, Senhor, eu oro nesse lugar. E peço agora, ó Espírito Santo, que o Senhor revele a essas pessoas que estão aqui esta noite tudo aquilo
que os que habitam na Síria, na Babilônia, levantam contra essa geração. Eu libero essa noite essas pessoas para ouvir o que o Senhor tem para dizer para elas. Haverá dias, haverá noites, que o Senhor despertará essa geração aqui. Às 3 da manhã, às 5 da manhã. O Senhor falará com sonhos. O Senhor falará com voz audível. O Senhor revelará com visões. Porque nos últimos dias, o Senhor derramará o teu Espírito sobre toda a carne. E essa carne somos nós. E esta carne é o Centro Cristão da Família. É esse lugar aonde o Senhor tem sido presente. Será um lugar de manifestações. E eu profetizo essa noite que esta casa será uma casa de gente protegida, de gente guardada, que quando os inimigos se levantarem, eles cairão todos, eles serão baratinados todos. Aquele homem no emprego, aquela mulher no emprego, aquele invejoso na vizinhança, aquela invejosa na vizinhança, aqueles que levantam antipatia por nós, de graça, serão tocados. O Senhor nos revelará. Aquele que está cochichando entre as paredes contra nós, o Senhor nos trará no ouvido a revelação. Eu libero esta palavra nesta noite, nesta casa, porque o Senhor é um Deus que sempre nos revela aquilo que nós precisamos ouvir. Protege e guarda a tua casa. Protege e guarda os teus filhos. Protege e guarda todos aqueles que aqui estão. Oriandarabassúrias, Diricanda e Ossúria Amaraias. Ouça, ó inimigo, essa noite nós nos levantamos como um intuito de proteção divina. Eu levanto anjos, eu levanto arcanjos na presença do Senhor, para cercarem casas, para cercarem famílias, para cercarem no emprego, na faculdade, na escola, nas ruas, para que essa geração saiba que o Senhor é um Deus poderoso, Senhor, magnífico e que não tem variação de mudanças. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas. Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta-feira, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.